Okay, step out of the car. Step out of the car. Step out of the car. 15 segundos é o tempo que separa uma abordagem de rotina para uma luta desesperada pela sua vida. Mas o que acontece quando a biologia entra em colapso e você precisa reagir para sobreviver? Fala, Steve! Eu sou o Operador Anônimo e hoje nós vamos dissecar um dos confrontos mais históricos da polícia norte-americana. O caso do Cabo Session, da polícia de Vernon, Texas. Foi o primeiro tiroteio registrado por uma câmera acoplada à arma do policial. Porém, mais do que tecnologia, nós vamos analisar a anatomia do caos, o choque fisiológico e por que, no calor da batalha, o corpo humano pode trair o mais experiente dos policiais. Este é Walter Orellana. Walter, um criminoso procurado do Texas por abuso de crianças. Cabo Session, em patrulha, identifica o veículo de Walter Orellana, faz uma aproximação metódica e, quando questionado, o suspeito mente o nome. E após isso, o cronômetro da sobrevivência é disparado. Acompanhamos. How you doing? What's your name? Mark. Nota que ele mente o nome. Porém, o nosso Cabo Session, ele está preparado, ele tem a informação e ele tem a identificação do autor. Walter. Mark. Your name? Ele fala, Walter? Não, Mark. O abusador responde, Mark? Is not Walter? Why? Seu nome não é Walter? Because that's your name. Why? Nesse momento, o abusador resiste. Ele pede para que Walter saia do carro. Porém, ele hesita, já move a mão direita para o lado do console do carro, dando indicativo que vai pegar alguma coisa. Walter tenta fazer a extração do indivíduo. Step out of the car. E eles iniciam uma pequena luta corporal. Step out of the car. Muita atenção nos detalhes. 1 milésimo de segundo. Você viu? O Cabo Session viu. Experiente policial. Não ia passar despercebido aos olhos de um experiente policial que Walter Orellana, o abusador, o Pedro, saca uma shotgun calibre 20 e dispara contra o nosso Cabo Session. Cabo Session cai e continua combatendo do chão. Bum, 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 bum. O suspeito com a shotgun, com a sua espingarda, acerta o ombro do policial, que cai e mesmo caído, sob impacto, sob fogo, reage. É resiliência tática pura. A gente vai voltar para esse ponto aqui futuramente, mas vamos com calma. Vamos analisar cena a cena. Aí está. A importância da tecnologia associada aos equipamentos táticos policiais. Com sucesso, a Gun Cam conseguiu flagrar o que a Body Cam não conseguiu. Walter Orellana sacando a shotgun e disparando. Assim que o Walter saca sua shotgun, o Cabo Session tira a arma do coldre, fazendo com que ela automaticamente acione a gravação. Ele engaja e consegue flagrar. Flagrar o próprio inferno que vai enfrentá-lo. Antes de analisarmos a neurociência desse combate e todos os detalhes passo a passo, verifica se você já está inscrito, se você já curtiu essa publicação e inscreva-se agora no canal Operador Anônimo. Leva apenas 1 segundo. Olha, veja o tamanho da espingarda e ele posiciona ela lateralmente e ainda consegue fazer o disparo contra o policial. E cai com um disparo que atingiu o seu ombro esquerdo. Mas Cabo Session é feroz. Cabo Session é a porra do meu garoto. Ele avança sob fogo e combate! Ele procura cobertura, procura abrigo, desloca para trás do veículo, causando um funil fatal no próprio criminoso, que está lá travado dentro do automóvel. Porém, o automóvel é simplesmente uma casca de papelão. E o nosso Cabo Session consegue alvejar o infrator
por 8 vezes. E, infelizmente, ele não foi neutralizado e acabou sendo preso. Vamos voltar e analisar a anatomia do caos. Okay, step out of the car. Step out of the car. Step out of the car. Nesse momento, a adrenalina e o cortisol começam a tomar conta do corpo do policial. O batimento cardíaco já vai para um pico de 140, 150, 160 batimentos por minuto. E ele vai combatendo. E ele foi alvejado. E ele precisa lutar pela sua vida. E ele continua combatendo. E o que acontece aqui, pessoal? Lembra no primeiro vídeo que eu falei do sequestro da amígdala? Que vai fazer com que o nosso policial incorpore o instinto de sobrevivência e combata? Agora, notem que o Cabo Session vai tentar fazer uma recarga emergencial aqui. Ele é um combatente experiente. Ele notou que ficou sem poder de fogo. A arma parou aberta. Porém, ele não está conseguindo encaixar o carregador. Até aqui, ele consegue liberar, aperta o retém do carregador, e solta e faz carregamento, bate a arma e ela faz a alimentação. Vocês acham que ele esqueceu de tirar o carregador? Você acha que foi um despreparo do Cabo Session não ter conseguido ou não ter visto que o carregador ainda está ali? Não, meu colega. Você acha que um operador como o Cabo Session cometeria um erro tão primário? O que acontece é que quando você é baleado, a amígdala sequestra o nosso sistema nervoso, como eu havia já explicado anteriormente. Há um despejo massivo de adrenalina e cortisol no seu corpo. Sua frequência cardíaca ela é disparada de 140, 150, 160 ou até mais batimentos em milissegundos. Nesse estado, o teu corpo prioriza a sobrevivência bruta. O fluxo sanguíneo é drenado das extremidades dos seus dedos e ele é redirecionado para grandes grupos musculares, como pernas, braços, fazendo com que o teu instinto de sobrevivência para lutar ou fugir seja mais efetivo. O resultado disso é uma perda severa da coordenação motora fina. O Cabo Session tentou ejetar o carregador apertando o retém do carregador, fazendo com que ele ejete sozinho. Ele aperta o botãozinho e o carregador ejeta. Porém, como o Cabo Session está com deficiência no controle motor fino, ele nem encontra esse botão e tenta carregar uma arma que já está carregada. Como que a gente vence esse bloqueio? Treinos de arranque. O correto é fazer repetição. Arranque, carregador. Arranque, carregador. Arranque, carregador. E sempre com a arma na sua área de trabalho, para você ver o que está fazendo. E você tem que repetir, e repetir, e repetir tudo isso diversas vezes, para que quando você estiver no seu instinto de sobrevivência, você faça o arranque do carregador, bote novamente o seu carregador cheio, sobressalente, e tenha a recuperação do combate de modo instintivo e natural. Infelizmente, Walter Orellana sobreviveu aos 8 disparos. E aqui entramos num choque de realidade jurídico de um país para o outro. No Texas, a lei foi implacável. Somente por apontar a arma e disparar contra o policial, Orellana foi julgado e condenado à pena mínima de 20 anos em regime fechado. Isso sem contar da pena que ele já deveria estar cumprindo, porque estava foragido, pelos abusos infantis, pela questão da pedo. Orellana dificilmente verá a rua novamente. E como seria se esse caso fosse no Brasil? No papel, a nossa legislação também pune severamente. A tentativa de homicídio contra um policial no exercício da função é considerado crime hediondo. A pena base, em tese, ela é pesada, porém o abismo está na execução penal. Enquanto nos Estados Unidos as penas são cumulativas e os anos somam integralmente, no Brasil temos a figura da progressão de regime. Um criminoso que atira de espingarda no peito de um policial, se sobreviver e for a júri, certamente ele será condenado. Mas, dependendo da interpretação do juiz,
sobre o intercrimes e de seus antecedentes, ele pode acabar cumprindo apenas uma fração da pena no regime fechado e com bom comportamento e se não tiver antecedentes, em breve ele já estará progredindo para o regime semiaberto. A impunidade não está apenas na falta de condenação, mas na velocidade que a liberdade é devolvida a quem demonstrou disposição de enfrentar o Estado. O caso de Vernon, em Texas, ele é um laboratório perfeito sobre fisiologia e sobrevivência policial. Lembre-se, policial, no momento da verdade, você não é elevado à altura das suas expectativas, mas sim você cai para o nível do seu treinamento. Por isso, treine e sobreviva mais um dia. Pessoal, a discussão não termina aqui. Deixe nos comentários o que você faria no lugar do Cabo Session. Que tipos de treinamentos você poderia indicar para ser realizado sob estresse? Coloque também nos comentários se você já sentiu a perda da coordenação motora fina em algum momento que você agiu sob estresse. E você não conseguia, por exemplo, pegar alguma coisa, mexer em tal coisa. Coloque ali no seu relato. E antes de encerrar, vamos para a internet olhar alguns comentários. Vamos olhar o comentário de David Gomes. Que bom que o Cabo Seixo está vivo. Mantenha-se seguro e vigilante. Melhor ser julgado por 12 do que carregado por 6. Perfeito. Isso é uma expressão que existe no mundo todo para os policiais, né? Melhor você reagir e combater e sair vivo, porque ele poderia não estar armado, que só o Cabo Session viu que ele estava armado, mas já pensou se é uma vassoura, se é qualquer outra coisa? Outra hora eu vou entrar nesse tema também. Mas ele reagiu, combateu e sobreviveu. Por isso, melhor ser julgado por 12 do que carregado por 6. Ainda bem que o policial herói está bem. O fato dele estar bem se recuperando depois de ter atirado no agressor uma dúzia de vezes, sobrevivendo e recebido uma pena de 40 anos, é incrível. É porque eu falei que ele cumpriria 20 anos em regime em pena mínima de 20 anos, mas a pena dele total foi de 40, fora a do crime de abuso. Ano de sofrimento atrás da grades vale mais do que o sono eterno. Cara, vou comprar uma Guncan, não me importa o preço. As pessoas sempre tiram conclusões precipitadas, principalmente com a câmera do peito. Isso salvou a vida do policial. Como eu falei também em outro vídeo, a gente aprende olhando, a gente aprende fazendo estudo de caso. E nos Estados Unidos, a tecnologia associada a esse método de estudo faz com que eles evoluam muito mais rápido do que a polícia no Brasil. Sinto muito, mas a forma como o Cabo Session se comportou nesse tiroteio é preocupante. Ele precisa de treinamento. Sim, foi um bom disparo, mas o que incomoda é a maneira como ele perdeu o controle após o confronto com o suspeito. Ele pode acabar ferindo ou matando policiais se não trabalhar em si mesmo. Aniele, não sei se você é homem, se é mulher, se é menino, mas eu gostaria que você sugerisse para nós como você treina sob fogo. Quando você treina, quando tem um cano de uma calibre 12 e um cano de uma espingarda voltada para sua cara. Como você treina e reage após ser alvejado? Vamos, Aniele, você deve ser uma especialista. Quantas vezes isso aconteceu contigo? Quantas vezes isso aconteceu com um parente seu? Pessoal, eu já falei isso e vou repetir muitas e muitas vezes ainda. Serviço policial não é Hollywood. Cabo Session foi praticamente perfeito em toda a ação e execução dele. Comentários como esse só mostram como as pessoas vivem uma realidade paralela criada pelas atmosferas, uma realidade paralela baseada em sua vida de rede social e entretenimento. Pessoal, novamente, se curtiu o vídeo, coloca ali na mãozinha de curtir. Se não gostou também, bota para baixo. Inscreva-se no canal, coloque ali no sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.